Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, amigos! Sejam bem-vindos! Estamos chegando com mais um ADV Jus TV. Inicialmente, começo agradecendo por você me acompanhar sempre através da TV RP Canal 9 da NET, das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje nós vamos mostrar para você um programa especialíssimo com várias participações. Tenho certeza que você vai gostar. Fique aqui, o ADV Jus já está no ar. Legal, meus amigos, como eu falei, com imensa satisfação estou recebendo aqui em nossos estúdios a minha colega advogada, a doutora Giovana Tarazzi. Ela é especialista na área do direito do trabalho e já é a segunda vez que ela participa aqui do ADV Jus TV para a nossa satisfação e honra. Eu te agradeço imensamente por participar comigo aqui de novo do nosso programa. Obrigado, doutora Giovana. Obrigada a você, Marco. Um bom dia a todos que nos assistem. É sempre um imenso prazer estar aqui no ADV Jus. Tá certo. A doutora Giovana aceitou o nosso convite para justamente esclarecer alguns pontos relativos à reforma trabalhista, tão falada, né, doutora? E ela conseguiu aí, em alguns pontos, agradar muitos, em outros pontos, desagradar praticamente muita gente também, inclusive tem setores da Justiça do Trabalho que não viram com bons olhos a reforma trabalhista. Que pode ser refletido em breves palavras, doutora? Exatamente, Marco. Na verdade, existem inúmeros argumentos a depender de quem é a favor e de quem critica a reforma. Acredito que um único consenso é que a reforma veio de fato para que os advogados, principalmente que atuam em favor dos reclamantes, façam de uma forma cautelosa. E isso eu acredito que seja uníssono, né, tanto para os que criticam, também para os que falam bem da reforma. Certo. E é uma coisa que ela é irreversível, né, doutora? Então, aqueles que não se sentem assim representados, entre aspas, né, pelas mudanças, na verdade, tem que ir se adaptando aos poucos, né? Exatamente. A lei está aí, ela tem que ser aplicada de fato e agora é isso mesmo, tem que se adequar e tem que fazer da melhor forma possível. Certo. Doutora, surgiram diversos tópicos, né, que muita gente os considera como sendo pontos polêmicos. E aqui eu tenho comigo alguns aí pautados. Inicialmente, que eu gostaria que você fizesse reflexão, com relação ao acordo de demissão entre patrão e empregado. Doutora, como a senhora vê essa possibilidade? Perfeito, Marco. Na verdade, isso é uma outra possibilidade agora de rescisão contratual, além daquelas que já existiam, do pedido de demissão, da rescisão sem justa causa, enfim. É uma situação para aqueles empregados que querem, que desejam, de repente, sair, às vezes conseguir um novo emprego, não quer mais permanecer nesse emprego atual, poder chegar junto a esse empregador e fazer essa rescisão de comum acordo. Existem vantagens, uma vez que levanta ou consegue levantar o valor do FGTS pela metade, uma vez que consegue receber o aviso prévio se indenizado pela metade. Então, existem algumas vantagens que isso trouxe benefícios para o trabalhar. Certo. Então, e agora com relação, doutor, ao parcelamento do gozo das férias, com a possibilidade agora de até em 3 vezes. Pois é, isso é uma questão que gera muita polêmica, né? Uma vez que o direito às férias ele é constitucionalmente consagrado e o fato de poder agora, né? Na verdade, um direito do empregador cindir essas férias, isso gera muita controvérsia, porque será que isso de fato é viável, é bacana para esse trabalhador, né? Ter essas férias fracionadas em tantas vezes, então esse é um ponto a se discutir muito. Ainda amadurecer mais, né, doutora? E agora a possibilidade de diminuição do intervalo para repouso e alimentação em 30 minutos, isso aí trouxe prejuízo, doutora? Isso é uma outra questão que aqueles que criticam muito a reforma trazem como um fato que prejudica sobremaneira. Porque, Marco, o que acontece? O direito ao intervalo, ele é uma regra também de higiene, segurança e saúde do trabalhador. Então, o fato de
poder fazer essa diminuição, de repente pode afrontar outras questões, né, para esse trabalhador. Então, é por isso que os que criticam fazem de uma forma muito fervorosa, com esse olhar mesmo para a questão da segurança, da saúde do trabalhador. Mas é uma situação que está aí, a regra trouxe, né? Então, as empresas têm que fazer de uma forma a se adequar da melhor forma possível, até para que não gere nenhum outro problema para a própria empresa. A própria empresa, certo. Doutora, agora como que a gente pode, evidentemente com toda cautela, né, observar às vezes posicionamentos de julgadores, às vezes até de primeira instância, né? Nós observamos aí que alguns externam opiniões, inclusive em redes sociais, que são a favor. E outros que têm assim uma visão um pouco mais crítica, aliás, às vezes até bem mais críticas. A senhora acredita que talvez isso aí seja também um reflexo? Porque a nossa CLT, na verdade, ela, apesar de ter, evidentemente, a sua eficácia, a sua aplicação, mas ela se transformou num queijo suíço, né? Então, poderia se julgar para cá, se julgar para lá. Como a senhora vê esse pensamento do pessoal aí do julgamento, vamos assim dizer? Certo, Marco. Na verdade, a CLT é uma legislação de 43, sim, muito antiga. De fato, muitas coisas precisariam ser alteradas, né? A crítica é que foi feita de uma forma muito rápida, sem muitas discussões. E mesmo antes da reforma, já se tinha no Poder Judiciário Trabalhista grandes divisões entre julgados que pensam de uma forma e outros de forma diversa, e isso não acredito que não se modifica e não foi muito mais intensificado por conta da reforma, é o que já existia, né? Feliz ou infelizmente, nós temos que conviver com essa questão do judiciário interpretando as normas e fazendo com que a coisa aconteça, né, a depender do posicionamento. Certo, as divergências, elas existem, né, doutora? Um ponto que me parece que se houve divergência foi bem pouca, com relação à desobrigação ali da contribuição sindical, né? O sindical facultativo, parece que isso aí agradou principalmente o lado do trabalhador. Exatamente, agradou, ao que parece, o lado do trabalhador, do empresariado. Realmente, é um ponto que o que se verifica de críticas, na verdade, é muito mais em relação à questão dos sindicatos poderem atuar fortemente, sim, sendo que se sentiram prejudicados, né, na sua fonte de custeio. Mas me parece que é um tema um tanto quanto pacífico em relação aos demais temas que são muito, muito mais debatidos. É verdade. Agora, doutora, com relação, evidentemente que a gente, olhando ali para o lado social, foi muito importante também essa atenção especial para a empregada gestante, né, e lactante no ambiente de trabalho. A Justiça viu isso aí com carinho, né? Exatamente. Na verdade, nós estamos agora com decisão recente, falando justamente sobre a impossibilidade dessa gestante trabalhar em ambiente insalubre, uma coisa que a lei veio trazer no sentido de tentar resolver isso, mas aí você vê o Poder Judiciário atuando fortemente, né? Porque, de fato, essa empregada merece ter um tratamento especial em relação até ao seu estado físico e do próprio feto. Certo. Agora, duas questões que às vezes o empregado, ele fica assim um pouco desconfiado e a outra às vezes ele vê também com um certo desalento. A primeira delas, doutor, é com relação à possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência no empregado, né? No caso, na Justiça do Trabalho, a gente está falando do reclamante. Como que a senhora vê? Tá aí uma situação que assusta sobremaneira os empregados. Na hora de ingressar com a ação, eles de fato ficam muito preocupados com a questão da sucumbência. Marco, tá aí uma coisa que também o Poder Judiciário vem decidindo, e nós temos assim tribunais decidindo de uma forma e outros de outra forma. Também é uma questão que deve ser muito analisada, teses estão sendo implementadas nesse sentido, de que essa sucumbência deve ser, na verdade, aplicada de uma outra forma, até
porque estamos falando de um hipossuficiente e aí a Constituição traz o acesso à justiça, e então acredito que teses nesse sentido estão sendo trabalhadas, e em contrapartida tem outros posicionamentos aplicando de fato a lei ali no seu sentido estrito mesmo, e então que a lei traz a questão da sucumbência para aquele que não foi favorecido no seu pedido. Então esse também, a meu ver, é um tema muito polêmico, que não temos ainda nada pacífico nesse sentido. Então vai muito do advogado, a depender do lado que ele está atuando, de fato, com afinco, fazer com que a sua tese seja abordada, seja de uma forma legalista, ou seja de uma forma a analisar de forma a Constituição, ao que ela traz de direitos para esse trabalhador. Certo. Doutora, e com relação agora, que a gente também viu, né, e trouxe na reforma trabalhista, vamos dizer assim, uma limitação quanto ao valor das indenizações por danos morais. Aqui me parece que é mais uma questão assim, para estabelecer limites mesmo. Exatamente, para estabelecer limites, mas é outra situação que eu vou te dizer que o que eu acompanho aí de decisões e de como os tribunais andam pensando sobre isso é algo também a se discutir, né? Porque tem-se a CLT agora trazendo a questão do teto, né, dessas indenizações, mas por uma questão até de justiça social, tem que se analisar de uma forma criteriosa, né? Então tá aí mais uma crítica para aqueles que não aceitam alguns temas trazidos pela reforma trabalhista, que também merece um olhar atento. Tá certo. Doutora Giovana, eu também quero pontuar aqui que, além da especialidade aí da área do direito trabalhista, a doutora Giovana também tem aí referências e conhecimento com relação ao coaching jurídico. É isso, doutor? Exatamente. O coaching jurídico, na verdade, é um tema que eu gosto muito, e eu acredito que a reforma, desde que ela vem sendo discutida, ela gerou grandes polêmicas para os advogados que atuam, que militam na área do direito do trabalho. Eu acredito que ela existe e que muitos dizem agora ficou-se muito difícil atuar na justiça do trabalho. Penso que não, Marco. Na verdade, eu penso que o advogado ele tem que estar sempre se reinventando e acompanhando as mudanças, né? Eu acredito que a única constante que temos é a mudança, justamente. Então, o coaching jurídico é um assunto que muito me agrada e que veio agregar algo após essa situação toda de mudança. Ele reflete modernidade, doutora. Exatamente. Tá certo. Olha, eu falei com a doutora Giovana Carla Tarazzi, ela integra a Banca Laurenti, Sociedade de Advogados, aqui na cidade mesmo de Ribeirão Preto, certo? A banca está localizada aqui, tem evidentemente outras também instaladas em outras cidades, não é isso, doutora? Perfeito. Eu quero te agradecer imensamente, principalmente também registrar, e daqui para frente a doutora Giovana vai estar conosco no ADV Especial, para nossa honra e alegria. Muito obrigado de participar conosco aqui hoje. Obrigada, foi um prazer. Tá certo. Ainda neste primeiro bloco, dá tempo de você conferir o ADV Especial. Veja aí. Olá, eu sou Márcio Espímpolo, estamos aqui novamente no programa ADV Jus Especial para falar um pouquinho para você no quadro Direito Condominial. Um tempo atrás nós falamos aqui no ADV Jus sobre um tema que tem tirado o sono dos síndicos, que é a locação por curta temporada em condomínios através dos aplicativos, como exemplo o Airbnb. No programa de hoje nós vamos falar sobre duas questões principais relacionadas a esse tema. Primeiro, da posição jurisprudencial. Como é que tem sido as decisões dos tribunais? Nós falamos há um tempo atrás, já mudou um pouquinho do que nós falamos. E também, esse tipo de locação pode ou não pode em condomínios? A maioria dos casos, já falando da primeira questão, da jurisprudência, que tem chegado ao tribunal, tiveram decisões ou estão tendo decisões mais favoráveis do que desfavoráveis a esse tipo de locação. O entendimento majoritário hoje é que é legal a locação por curta temporada por meio desses aplicativos do tipo Airbnb, Booking e Hotels e outros aplicativos por aí. O entendimento é que essa locação ela não desvirtua a finalidade residencial do condomínio, que é o que mais alegam aqueles que são contrários a esse posicionamento, a esse tipo de locação. Então, o artigo 48 da Lei de Locações
Se aplica no caso das locações por meio desses aplicativos também. Na verdade, esses aplicativos servem como aproximação entre as partes. Bem, e como ficam os condomínios com essa alta rotatividade de inquilinos? Porque realmente há uma sobrecarga de pessoas dentro do condomínio. É certo também que esse tipo de locação pode levar mais conflitos para os condomínios, mas os síndicos devem aplicar com rigor o regimento interno. E se for o caso, aquele condomínio que tiver alta rotatividade, ele deve rever todas as regras, em especial como manter um bom cadastro e fazer o controle de acesso de modo a preservar a segurança dos moradores. Parece que o caminho, a solução, não será mesmo a proibição desse tipo de locação, e sim regrar melhor essa questão lá no regimento interno do condomínio. Essa é a nossa dica de hoje. Voltarei em breve com mais direito condominial aqui no ADV Jus. Um abraço e até lá. Ok, muito obrigado, doutor. Estante Jurídica do ADV Jus. Veja. A Estante Jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Regime Constitucional do Emprego Socialmente Protegido, Arbitragem e muito mais. Autoria Dr. Marcelo Braghini, Editora JH Mizuno. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Ok, momento do nosso intervalinho, que é curtinho. Voltamos já. Aguarde. Quali System Informática. Oferecemos melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Quali System Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, voltamos então com o ADV Jus TV. Nós queremos abrir esse bloco com mais uma participação no ADV Especial, de quem eu convido sempre você, venha fazer parte também. ADV Especial, confira aí. Olá amigos, hoje eu vou falar sobre procuração pública. A procuração pública é um ato solene e formal, praticado pelo cartório de notas, um tabelião de notas. Trata-se de uma autorização para a prática de atos jurídicos em nome de um terceiro, no qual a pessoa é nomeada por outra para representação legal, podendo a procuração pública ser utilizada por várias finalidades. De acordo com o Código Civil Brasileiro, no artigo 654, toda pessoa é capaz e apta para conceder procurações, com exceção dos incapazes e relativamente incapazes, podendo estes últimos firmar procuração pública somente se assistidos por seus tutores legais. O notário autorizado no cartório de notas é quem traduz uma linguagem jurídica na procuração pública, ouvindo a manifestação da parte interessada, nos poderes que deseja conceder e também orientando sobre a influência ou pacto que o ato pode onerar sobre o negócio. Outorgante é a pessoa que concede poderes, que transfere esses interesses, essas autorizações. Outorgado é a pessoa que foi permitida do direito, quem vai receber esses poderes que se beneficiou do representante legal. Para conceder uma procuração pública de cartório de notas, basta o outorgante se dirigir ao cartório de notas de confiança ou preferência. No caso de pessoa jurídica, física, devem estar munidos de seus documentos pessoais originais. Para a pessoa jurídica em especial, deve ser apresentado o contrato social ou o estatuto social, a última alteração do contrato social e a ata de nomeação da diretoria. No ato, é possível determinar um prazo de validade para a procuração pública estar sendo utilizada. Existe uma enorme variedade para a utilização da procuração pública, mas geralmente são feitas para representação perante INSS, órgãos públicos, banco, negócio de compra e venda, veículos, habilitação, casamentos, enfim,
a procuração pode ser utilizada para inúmeros casos. A procuração pública, assim como a escritura pública, fica registrada em livro próprio no cartório de notas eternamente. Desta forma, o documento pode ser solicitado por meio de uma certidão por qualquer pessoa, o que evita desgastes desnecessários com o extravio de documentos. Meus amigos, nos vemos em breve. Um abraço e até mais. Legal, como eu falei, aqui comigo no estúdio, o meu colega de ADV especial, meu parceiraço de direito previdenciário já há bastante tempo, o Dr. Rafael Gabarra, que aceitou gentilmente o nosso convite para participar deste bloco no qual a gente vai focar aí a Previdência Social. Dr. Rafael, muito obrigado de aceitar o nosso convite e comparecer aqui no ADV Jus. Marco, eu que agradeço, estou sempre à disposição, meu grande amigo. Tá certo. Doutor, tem algumas questões que sempre nos chegam aí através do nosso programa @ADVJusNet, né, que são relativas à Previdência Social, e eu pontuei algumas aqui para a gente deixar aí o pessoal que nos acompanha esclarecido. Inicialmente, a pergunta que chegou foi o seguinte: segurado facultativo ou contribuinte individual? Existe uma diferença? Nesse caso, como que funciona a contribuição de ambos? Marco, tanto o facultativo quanto o contribuinte individual, eles recolhem na ordem de 20% sobre o salário de contribuição. Então ele precisa verificar a remuneração no caso, né? Qual é a diferença? Então, o contribuinte individual, ele exerce uma atividade remunerada. Ele pode ser autônomo ou empresário, em regra, tá bom? Autônomo ou empresário, eles são contribuintes individuais. Essas pessoas que exercem atividade remunerada e declaram lá no seu imposto de renda que receberam tantos reais aquele mês, sobre esse valor, então ele deve recolher a contribuição previdenciária à ordem de 20%. Já a pessoa que não trabalha, e aí vem o termo facultativo, você recolhe se você quiser. Então você não exerce atividade remunerada e mesmo assim gostaria de recolher para o sistema previdenciário. Então você pode, através do código do facultativo, na ordem também de 20% sobre o salário de contribuição que você eleger. Tá certo, tá esclarecido, né, doutor? Agora, existem evidentemente aí várias categorias encaixadas lá ali como segurado especial. É o caso do empregado doméstico, doutor? O empregado doméstico é uma categoria que é protegido pelo sistema previdenciário. Hoje, com o advento do e-social, toda aquela categoria que muitas vezes estavam na informalidade se tornaram formal. Te diria que na categoria empregado, não é? O trabalhador doméstico hoje é um empregado em regra. Basicamente é isso. É por aí, né? Agora, durante o auxílio-doença, a pessoa sofre ali um outro acidente. O que fazer, doutor? Isso é possível acumular um outro pedido também de auxílio-doença? Não, Marco. Os benefícios previdenciários, eles em regra não se acumulam. Sim. Então, se você está usufruindo um auxílio-doença do INSS e durante a fruição desse benefício ocorre um outro mal à sua saúde, o caminho é pleitear a prorrogação desse auxílio-doença. Caso esse novo mal lhe traga a invalidez definitiva, então pleitear a conversão desse auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez. Mas acumular 2 auxílios-doença ou 2 aposentadorias por invalidez não é possível no sistema. Certo. Já agora, com relação à aposentadoria, né, doutor, e mesmo uma pensão, aquela pessoa que se aposentou legalmente, né, através do tempo de contribuição e também tinha um companheiro que acabou deixando uma pensão para ela. Parece que vem vindo alguma coisa para a reforma que quer mudar, mas por enquanto está vigente. Não, por enquanto você ainda pode acumular o benefício previdenciário, uma aposentadoria, com uma pensão por morte. A pensão por morte ela pode ser acumulada. Existem algumas peculiaridades com alguma legislação aí recente que fez algumas pequenas mudanças, né? Na verdade, não diria pequenas, fizeram mudanças no sistema de pensão por morte, mas a acumulação com a aposentadoria permanece rígida, permanece sendo possível. Certo. E no caso, doutor, aquela pessoa que ela já é beneficiária da pensão por morte e ela tem um segundo companheiro no qual ela é dependente e ele também venha a falecer? Por enquanto, Marco, é possível a acumulação as duas das pensões. Sim.
Por enquanto é possível. Nesse caso, ela também pode esclarecer, receber ali o benefício juntamente. Agora, quem nunca recolheu para a Previdência Social, evidentemente que existe alguns benefícios lá, aquele BCP e tal. Mas uma pessoa que nunca recolheu, ela já está com uma idade aí beirando quase que os 60 anos, é aconselhável que ela comece a recolher para a Previdência Social para uma possível aposentadoria futura? Ô Marco, o que eu costumo dizer é que as pessoas encaram o sistema previdenciário brasileiro como uma faculdade, no seguinte sentido, como sendo facultativo. Ele recolhe ou não a seu critério. O sistema previdenciário, ele prevê contribuições obrigatórias. A única forma de contribuição facultativa é justamente o facultativo, que recolhe mesmo sem trabalhar. De toda sorte, se a pessoa, o cidadão, exerce uma atividade remunerada e essa atividade remunerada dele é formal, ele invariavelmente precisa ter o recolhimento previdenciário correspondente a essa remuneração. Isso, Marco, vem sendo paulatinamente sofrendo uma pressão, enfim, uma fiscalização maior por parte da Receita Federal, no sentido de que se você declara que no mês X você recebeu R$5.000, você precisa ter o comprovante do INSS de 5 mil. Se você declara que recebeu R$10.000, você precisa ter o comprovante do INSS no teto, não nos 10, no teto. Ou no mínimo o salário mínimo. Mas se você exerceu atividade remunerada, então não é uma faculdade, é uma obrigação o recolhimento. No caso, se você nunca recolheu, é importante, e aí fica uma dica, fazer o recolhimento, um primeiro recolhimento, se formalizar perante o INSS, mesmo que eventualmente algum mês você não exerça atividade remunerada, então você não vai recolher aquele mês, mas se você exerce e teve remuneração, você tem que recolher aquele mês. Essa formalização ela é importante, sobretudo aí antes da reforma. Não diria que teríamos grandes impactos, mas pode ser, e a gente não sabe o que vem na reforma, né, Marco? Pode ser que o seu recolhimento anterior lhe favoreça futuramente. Tá certo. Ô, doutor, normalmente, às vezes a pessoa escuta muito, né, que não é necessário um ingresso ali, ou às vezes vai até pleitear através da internet o seu pedido de aposentadoria. No caso de ser denegado, né, negado o pedido, ele tem que apresentar um recurso. Isso deve ser feito através do advogado? Marco, hoje o INSS cada vez mais tem um déficit muito grande de servidor. Eu diria que, inclusive em recentes conversas, por exemplo, a unidade aqui de Ribeirão Preto tem um déficit acentuado de servidor. A estrutura é muito deficitária. Então, o que eles têm feito é investido na tecnologia. Hoje existe atendimento eletrônico pela internet, pelo 135, que o cidadão pode diretamente acessar o sistema. Qual é o benefício disso? Eu diria que o benefício é você deixar o cidadão com livre acesso ao sistema previdenciário, à autarquia que gere o seu sistema previdenciário. E qual é o malefício? O malefício, Marco, é que como tudo aqui no nosso país, existe uma série de normas e de nuances que, em regra, se tem lá 5 benefícios que você pode ter direito, assim, de forma leiga, não é? Se tem 5 formas de você se aposentar, possivelmente o INSS, apesar de ter o dever de te ofertar o melhor, possivelmente ele vai te ofertar, vai te conceder aquele benefício que mais gera economia aos cofres públicos. Então, é por isso que há procura de uma advocacia, não é? Uma advocacia da sua confiança, uma advocacia especializada que se dedica àquele determinado tema, é muito importante. Tem encurtar caminho, né, doutor? Encurtar caminho. Doutor, agora, auxílio-doença, ele é incorporado ao salário para o cálculo da futura aposentadoria? Sim, Marco, isso existiu uma divergência, né? Mas recentemente isso está bem tranquilo. O único requisito que tem sido exigido, que é exigido para que esse tempo de auxílio entre no cômputo, é que ele seja intercalado entre períodos de atividade. Então, se você está de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, você volta, trabalha um pequeno período de tempo e isso automaticamente, mesmo administrativamente isso vai ser considerado na sua aposentadoria. Certo. Haverá período de transição para quem está perto aí de se aposentar? Qual que é esse prazo? Marco, quanto a isso, eu te digo que
terá norma de transição? Eu acredito que sim, que existirá norma de transição. Não acredito que ela será justa, que ela será favorável. Na verdade, nós já fizemos alguns estudos, inclusive alguns artigos escritos aí, no sentido de que essa norma de transição proposta, e mesmo outras que possam vir a surgir durante o processo legislativo, elas fatalmente vão violar o princípio da confiança. Então, no nosso caso, no meu caso, ou pessoas que estão ali perto da aposentadoria, o que eu costumo dizer é o seguinte: tenta reunir os seus requisitos para uma aposentadoria, para um benefício previdenciário. Veja se é possível. Tenha essa iniciativa antes da reforma. Não estou dizendo para que você pegue qualquer benefício, não é isso. Estou dizendo que você se informe da sua realidade previdenciária. Porque se você conseguir antes, há uma chance enorme de que você faça um negócio melhor, aposentando antes, do que se sujeitar a essa nova norma. Até porque o que nós ouvimos dizer aí é que as regras de transição serão severas, se existentes, serão severas. Então eu não arriscaria, viu, Marcos? Temos que aguardar, né? Dr. Rafael Gabarra, meu parceiro de ADV especial, fiquei imensamente honrado com a sua visita, nos esclarecendo pontos importantes aí da reforma da Previdência, especialmente do direito previdenciário. Quero te agradecer imensamente a visita. Marco, estou à disposição, nossa vida é dedicada a isso. Um abraço. Ok, programa muito legal realmente hoje, muito obrigado a todos os participantes. Mas nós ainda temos uma surpresa deliciosa para você. É um momento divino. Gosto muito, veja aí. Vinho Alceu Tempranillo 2015. Vinho tinto, rubi, intenso. No seu olfato, nuances florais, ervas balsâmicas finas, ameixas maduras e fundo mineral. O seu paladar é macio, na boca expressa um toque de doçura e boa acidez. Uvas Tempranillo. Ele é produzido pela vinícola da família Batista La Mancha, na Espanha. A harmonização pode ser com diversos tipos de carne. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Legal, finalzinho de mais um ADV Jus TV. Eu agradeço imensamente por você me acompanhar sempre através da TV, através das redes sociais, como eu sempre digo. ADV Jus, tô ligado. ADV especial, faça parte você também. E peço ainda, por fim, que você se inscreva em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Prometo voltar breve com um programa inédito. Forte abraço, até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.